Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu me chamo Gabriel Francotti, eu faço parte da Nelfin e hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre conceitos de marketing, como que a gente pode aplicar isso no nosso mundo e universo das cobranças. Legal? Então vamos lá, sem mais delongas, vou apresentar aqui um pouquinho para vocês sobre esse mini curso, né? Então a ideia é realmente a gente poder falar um pouquinho sobre os conceitos de marketing, como que a gente consegue aplicar isso no universo de cobranças e que isso realmente funcione como um guia para todo e qualquer profissional do mundo de cobranças, do mundo de financeiro, do mundo de contas a receber, para que a gente possa cada vez aprimorar e tornar esse fluxo e essa comunicação cada vez melhor, esse mundo cada vez melhor, tá? E aprimorar exatamente essas estratégias de cobranças. Boa, então, sem mais delongas, hoje a gente vai passar por alguns módulos aqui, né? Então, basicamente, a gente elencou 5 módulos aqui para falar hoje, que o primeiro seria o universo, né? Trazer essa introdução de como o universo da cobrança e marketing se correlaciona, como a gente pode tirar proveito disso para ações mais eficientes, para um resultado mais eficiente, quando a gente fala no mundo de cobrança de uma forma geral, mais humanizada, outros pontos que a gente vai falar por aqui também. Também sobre essa questão de segmentação e personalização na cobrança, que são aspectos super importantes, que hoje é super falado também no marketing, na verdade sempre foi. Então, a gente vai trazer algumas correlações aqui também, como se aproveitar disso, como utilizar isso como uma estratégia que pode impulsionar a sua empresa, principalmente a sua área. Então, também a gente vai falar aqui dessa questão da comunicação, como que a gente pode utilizar isso de forma estratégica, das tecnologias e ferramentas que hoje podem ajudar também a potencializar esse marketing no momento das cobranças, né? E também depois a gente vai falar aqui, deixar algumas diquinhas e trazer algumas conclusões finais. Beleza? É isso então, pessoal. Vamos lá, vamos começar aqui agora, então, por esse nosso primeiro capítulo, tá? E aí, vamos lá. E que é importante a gente sempre contextualizar, né? Aqui na Nelfin a gente sempre procura trazer isso de forma muito clara, que o quê? Que o caixa é o coração das empresas, né? Nenhum negócio consegue sobreviver se não tiver um bom caixa, se não tiver um fluxo bem organizado. A gente diz aqui sempre, deixa muito claro que não basta vender, né? Principalmente a gente costuma dizer, vai vender para quando Deus quiser, então não pode ser assim, a gente entende que tem que ter uma venda, mas que a gente também tem que garantir o recebimento, né? A organização desse fluxo de caixa e que aí sim a gente possa efetivamente gerar resultados com base nisso e daí sim ter uma saúde de caixa, ter o crescimento e daí sim a gente conseguir impulsionar os sonhos da empresa e poder fazer tudo isso rodar. Então é por isso que a gente diz que o caixa realmente é o coração da empresa, né? Sem a gente conseguir garantir esses recebimentos, garantir que o valor será pago, que tudo isso vai entrar no nosso caixa, a gente não consegue ter uma saúde para potencializar crescimento, para passar por qualquer adversidade. Então, isso é muito importante sempre da gente contextualizar quando a gente entra nesse cenário, né? Abrindo aqui um pouquinho esse primeiro módulo. E aí, o que é importante a gente também falar quando a gente olha esse conceito, a gente olha esse cenário, esses ambientes, né? Porque que a inadimplência é um grande problema para muitas empresas no Brasil, aproximadamente 7 milhões de empresas, né? 30% das empresas do Brasil tem aí problemas quando a gente fala de inadimplência, e quando a gente olha o brasileiro, são mais de 71 milhões de pessoas, 43%, então não tem como fugir disso. Se você ainda não teve um caso, provavelmente você vai ter, ou você conhece alguém que teve problemas com inadimplência na empresa, e a gente sabe da importância de fazer tudo isso bem organizado, e principalmente da dificuldade, né? E é isso, a gente sabe que hoje, essa dificuldade que os times financeiros, eles precisam fazer realmente milagres para fazer o recebimento, para fazer tudo isso acontecer, o caixa está bem organizado, e a gente sabe que mais de 30% das contas são pagas com algum atraso, mais de 40% das transações também demandam dessa intervenção humana, então realmente a gente precisa ter alguém olhando ali, a gente sabe em alguns cases que o profissional que está na ponta final precisa desenvolver algumas horas do dia, no mínimo de 1h30, 4 horas, para poder organizar tudo isso e fazer com que todo esse fluxo seja feito do pagamento ao recebimento de forma coesa e
por todo o canal com o qual ele vai ocorrer, além também dessa existência dos KPIs, né? Hoje a gente não tem uma visão clara, é muito difícil para que os times financeiros de contas a receber possam se organizar, entendendo exatamente esse perfil. Então, é importante quando a gente fala de marketing, lembrando que a gente vai entrar aqui em um mini curso onde a gente vai trazer essas estratégias, a gente também entender o macro e o microambiente do nosso cenário, né? Então, por isso que é super importante a gente entender e entender também que que são todas essas variáveis juntas, né? E a gente costuma dizer aqui que tudo isso é uma ciência com múltiplas variáveis, né? Então, a cobrança em si, ela é uma ciência com múltiplas variáveis, além dessas aqui que a gente falou, que às vezes é uma pessoa que não é que ele não quer pagar, ele não conseguiu pagar naquele momento, ou porque ele não recebeu o boleto, ou em algum momento a gente deixou de enviar esse boleto para essa pessoa, esse pagamento. Então, muitos pontos aqui podem interferir nisso, né? E aí, entrando um pouquinho mais nos detalhes, quando a gente fala disso, é sempre importante a gente destacar quais são essas variáveis, né? Então, a gente tem desde multas e juros até poder também fazer essa premiação para quem paga melhor, e aí a gente consegue, com pontualidade, ter melhores resultados. O perfil do próprio devedor também é super importante da gente entender. Isso quando também, de novo, né? A gente está olhando mais agora para essas variáveis dentro do cenário de cobranças mesmo, né? Então, que interfere em tudo isso, e como a gente falou, a gente mostrou um cenário ali amplo de Brasil e de empresas no decorrer, a gente falou também ali um pouquinho sobre como isso funciona dentro do fluxo, as dificuldades hoje dos times financeiros, e aí elas se competem em todas e elas se convertem em todas essas variáveis que ficam a cargo de times financeiros, às vezes de um só profissional. É muito comum a gente ouvir assim, né, quando a gente faz papos com algumas empresas, falar, mas e o seu fluxo de caixa? Você tem inadimplência? Não, está tudo certo, tá? Funciona o fluxo, tudo bem, funciona. Mas quando a gente vai ver todas essas variáveis aqui, às vezes a gente não consegue ainda atender e não consegue fazer tudo isso, né? As empresas ainda não chegaram nesse ponto. Então, às vezes pode parecer que está muito claro, mas são diversas variáveis que podem impactar nisso, mas também podem ser muito positivas. Então, o que a gente traz aqui é super importante a gente destacar também, né? Que se fazendo a conversão para o mundo do marketing, afinal de contas, foi para isso que a gente veio, como se a gente olhasse essa do devedor que a gente falou ali, até a mensagem de cobrança, todas as outras variáveis, elas também se encaixam e são pura e simplesmente conceitos de marketing também que a gente utiliza, né? Então, por exemplo, o perfil do devedor, que é isso aqui que a gente vai falar, existem clientes de boa fé e clientes de má fé, aquele que não vai te pagar. Então, isso também se torna, como a gente vai falar um pouquinho mais ali para frente, segmentação, sobre oportunidades de fidelização, análise de dados, da gente poder entender tudo isso, além de uma persuasão na nossa comunicação, personalização dessa cobrança, automações de CRM e além desse ponto de segmentação. Então, quando eu passo tudo isso daqui, passo todos esses pontos, e a gente compara com as outras correlações dos demais, do mundo de cobranças, aquelas variáveis que a gente falou, e agora puxa para as variáveis do marketing, a gente vê uma super correlação com isso. Então, esse aqui é o nosso trabalho e mostrar aqui hoje um pouquinho como que a gente pode aplicar tudo isso dentro desses cenários. Beleza? Então, acho que aqui a gente encerra o módulo 1, onde a gente fala um pouquinho dessa ambientação do ambiente e de como essas variáveis e correlações existem do ambiente e do universo de cobranças e como a gente pode utilizar os conceitos de marketing para trabalhar cada uma dessas variáveis que a gente viu ali. E aí aqui a gente entra no módulo 2, segmentação e personalização da cobrança, que foi aquele último pontinho ali que a gente viu e que está super atrelado ao marketing hoje em dia, que está super atrelado a tudo que a gente faz, principalmente quando a gente entra agora nessa base de dados. Mas quando a gente fala de segmentação e personalização na cobrança, é super importante a gente destacar esse próprio exemplo aqui que a gente traz da Nelfin, que é o quê, né? Vamos aqui correlacionar o trabalho de segmentação com as personalizações do universo da cobrança, o trabalho de segmentação do marketing, a gente vai falar um pouquinho mais também o que é, mas como ele se encaixa dentro desse nosso universo. Então, aqui um exemplo simples que a gente sempre traz é o quê? Existem diversas formas de você segmentar
o seu devedor, né? Ou aquela pessoa que é aquele seu parceiro, né? Então, a gente sabe que existem pessoas de boa fé, né, que às vezes não pode pagar, ou porque esqueceu, ou porque tinham outras demandas e acabou entrando num range de time diferente, e a gente tem um tipo de cobrança, ele não é uma pessoa que está sempre atrasando pagamentos, então a gente entende que que a personalização da cobrança tem que ser diferente, a comunicação tem que ser diferente, mas quando essa pessoa também não quer pagar, né, a gente costuma dizer de má fé, né, por N motivos pode acontecer, principalmente hoje aqui, no cenário que a gente vive, né, com todas as instabilidades que a gente falou, existe realmente essa necessidade de cobrar como um leão. Então, a gente sempre traz esses dois pontos aqui para exemplificar, e é muito interessante da gente entender e visualizar isso mesmo, né, porque funciona exatamente para conceitos de marketing. Da mesma forma que a gente consegue segmentar no marketing, a gente também consegue segmentar um pouquinho mais os nossos clientes, em devedores, em pagadores, em bons clientes, bons pagadores, ou às vezes pagadores não tão bons, para que a gente possa ter uma comunicação personalizada e diferente para cada um deles, tá? E aí aqui, antes de falar um pouquinho mais de como a gente pode gerar essas correlações, é importante a gente conceitualizar também aqui um pouquinho que a gente fala de segmentação e da onde que a gente tira a importância disso para poder correlacionar no universo de cobranças, né? Aqui eu trouxe um pouquinho do Philip Kotler, que é conhecido como o pai do marketing moderno, e só para contextualizar aqui mesmo, tá, essas questões de segmentações, perfil do cliente ideal e como que a gente pode se orientar por dados e como o mundo do marketing se movimenta e trabalha isso também, né? Então, como já dizia Kotler, é importante a gente segmentar para entender e definir esse mercado-alvo, né? Principalmente entender grupos que possuam necessidades e características que sejam semelhantes, porque isso se desdobra numa base de conceito de personas, onde a gente consegue entender comunicar de forma mais efetiva para cada um desses grupos, e também dessa representação de como a gente interage com esse perfil, quem é aquela pessoa ideal. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre personas, né? Então, super importante. E outro ponto que a gente sempre tem que destacar, que eu trouxe um pontinho do 5.0, do marketing 5.0, mas a gente sabe que com a evolução da AI e diversas outras ferramentas, isso aqui tende a ser muito maior, mas a tomada de dados e orientação, data-driven, por dados, ela é super importante, faz parte do nosso dia a dia, para a tomada de decisão e também para o desenvolvimento de ações, né, sejam elas estratégicas de marketing ou exatamente para a comunicação a qual eu vou utilizar para aquela segmentação, para aquele cliente ideal, para aquela persona, para aquele mercado-alvo, para aquela segmentação. Ou, no nosso caso, quando a gente vai transformar e olhar para cobranças também, a gente pode pensar no quê? Que a segmentação de clientes na cobrança, ela pode realmente ser para dividir os clientes de acordo com o comportamento de pagamento, né? Então, inadimplentes, aqueles inadimplentes que são recorrentes, que são os inadimplentes mais esporádicos. Então, tudo isso faz com que a gente consiga segmentar e entender quem é que, às vezes, impacta o fluxo de caixa, a saúde da minha empresa. E também poder contar, hoje em dia é super importante, como a gente falou, que é a base do marketing 1.0, utilizar um pouco mais dessas ferramentas para identificar, às vezes, até um histórico de pagamento, às vezes ele está tendo um problema naquele momento, então a gente também tem que ser, como parceiro, comunicar de forma personalizada. Vamos supor que constrangedor seria, eu tenho um parceiro que me paga bem há muitos anos e, de repente, em determinado momento, ele deixou de pagar por algum motivo, alguma situação que ele vive. Então, eu tenho que ter uma comunicação mais personalizada e mais efetiva para entender esse engajamento de uma forma geral. E aí a gente entra exatamente nessa parte de personalização da comunicação. Eu destaquei ali um pouquinho personas, né? Porque foi o que a gente falou. Essa personalização da abordagem de cobrança, que é também o que a gente faz muito em marketing, ela começa onde a gente separa e segmenta esses grupos, mas como a gente direciona essa comunicação, né, que foi o que eu falei aqui um pouco agora, a gente já falou um pouco antes também, mas é isso, para cada tipo de pagador ou mal pagador, a gente vai desenvolver um tipo de comunicação. Além dessas campanhas segmentadas por cliente, também é super interessante. Então, o que eu quero dizer com esse ponto também?
em determinado momento do ano ou para determinado tipo de cliente que você sabe que pode atrasar um pouquinho mais e que ele já tem esse costume, talvez a gente pode lançar uma campanha direcionada para que ele pague nesse próximo mês e nos próximos de forma correta, mas isso só e da melhor maneira e comunicando isso da forma coesa, né? E que faça mais sentido, mas que também toque o tom de urgência, porque no final é isso, a gente também tem que cobrar, isso de uma forma geral, o nosso mercado hoje é muito fácil essa concepção de que a cobrança não é algo tão positivo, mas ela é super normal e ela faz parte do nosso dia a dia, né? Então, a gente tem que quebrar cada vez mais esses paradigmas e seguindo para esse caminho e comunicar de forma clara e coesa também, né? Além disso, do impacto dessas mensagens personalizadas, né? Porque, às vezes, quando a gente entende, consegue direcionar para aquele tipo de cliente uma mensagem organizada, da forma com a qual ele mais entende e da forma com a qual ele se sente mais confortável em responder e que gera mais resultados, é a forma com a qual eu vou trabalhar de forma mais personalizada e não apenas mandando mais uma mensagem de cobrança, bom dia, seu boleto vende aqui, e talvez partindo para a comunicação mais humanizada, que é o que a gente também sempre busca aqui. No final é isso, é uma forma de organizar melhor a comunicação, segmentar melhor, e aí sim a gente poder ter uma personalização dessa comunicação que seja mais efetiva. Beleza? Aqui a gente vai para o módulo 3, que é a comunicação de cobrança com uma estratégia de marketing, mas é mais um composto do que a gente já vem falando também, entendendo que o que, né? É importante a gente destacar que por trás de toda essa estratégia, como que a gente pode utilizar essa comunicação que é a ponta final, né? Uma mensagem de cobrança que seja de maneira clara, coesa e objetiva, né? Então, isso é super importante quando a gente fala sobre mensagens de cobrança. Os canais também, é super importante que a gente tenha amplos canais para que a gente possa entrar em contato com essas pessoas e que esses cadastros, principalmente, estejam atualizados para que essas pessoas possam receber essa comunicação. Por incrível que pareça, muitas pessoas e altos índices também são causados, e a gente tem alguns dados internos aqui para quem quiser conhecer um pouquinho mais, fica super à vontade para conhecer um pouquinho mais da Neofin também, que a falta do cadastro coeso e correto, ele também gera impacto na ponta final. Então, é super importante a gente falar da escolha dos canais e realmente ter tudo isso muito bem cadastrado e organizado, né? Essa mensagem clara em diversos canais onde o nosso parceiro vai se encontrar, para que a gente possa realmente ter uma mensagem efetiva e gerar resultados disso. Objetivos, né? Não só mandar uma mensagem, mas ele realmente pagar o acordo ou pagar em dia a cobrança que a gente tem com ele. Também pontos importantíssimos quando a gente fala da comunicação e de toda essa estratégia. São as técnicas de persuasão e tecnologia aplicada e psicologia aplicada também, né? Além da tecnologia, a psicologia aplicada também, porque no final é isso, a gente tem que ter uma copy, mas a gente também tem que ser assertivo, de forma ética, respeitosa, causar sim esse senso de urgência, mas sem ser desrespeitoso, sem causar pânico, né? Até o que a gente costuma falar, tem que ter essa cortesia, mas também sendo direto e claro. E gerar esse senso de urgência, né? Claro, de novo, sem ser agressivo, mas comunicando. Então, isso também se aproxima muito dos conceitos de marketing, a gente utiliza muito isso quando a gente fala de copywriting também, para o quê? Para poder levar aquela pessoa ao ponto final, à adição de um produto ou ao fechamento de um contrato. E isso aqui também tem que ser levado e tem total relação com o universo de cobranças. Então, por isso que a gente também destaca esse ponto e que, no final, tudo isso é uma super estratégia. Se a gente consegue, se uma empresa consegue manter esses touch points e utilizar esses pontos aqui que a gente está passando e que eu estou passando aqui agora, claro que isso é só uma ponta de um iceberg de muitas outras ações e estratégias, mas o resultado no final vai ser provavelmente muito próximo do mesmo que eu coloquei aqui, que é o que? A fidelização desse cliente, né? Então, com toda essa boa comunicação, a mensagem certa, no canal certo, com a cópia exata, é uma oportunidade de fidelização que a gente tem a cada touch point e que vai gerar essa fidelização. Então, por isso a importância da gente olhar e sempre correlacionar isso também.
tanto do universo de cobranças, mas também essas táticas de marketing, os conceitos de marketing no universo de cobrança, tá? E aí aqui, super importante também falar um pouquinho desse módulo 4, né, no qual a gente aponta as tecnologias e ferramentas para potencializar o marketing na cobrança, mas na verdade também eles são correlacionados, como a gente falou. E aqui a primeiro ponto é isso, né, ter uma automação, ter ferramentas como um CRM, exatamente como esse Customer Relation Management, que vai ajudar a essa automação, que vai ajudar você a ter todo esse histórico, ter todas essas informações, integrar com as suas plataformas, tanto de cobrança quanto o seu ERP, por exemplo, e também poder entender exatamente quais são os perfis. Então, esse tipo de tecnologia hoje ela faz parte também do mundo de cobranças. A gente vê isso no marketing há muito tempo, né? Então, tanto essa questão das automações, como falar um pouquinho aqui, mas também do CRM, da comunicação, há muito tempo mais. A área de contas a receber não pode ficar fora disso e faz falta isso daqui, né? Então, a gente entende que não são todas as empresas que hoje têm o potencial e utilizam tudo isso, mas a gente tem que olhar para isso com o maior cuidado e isso é super importante também quando a gente fala em usar estratégias efetivas de marketing, conceitos, né? Para que a gente possa ter, desde o que a gente falou, das segmentações até todo esse histórico que culmina aqui. Além dessas automações, né? Então, também, que a gente falou, hoje no marketing a gente utiliza diversas automações para desde publicação de conteúdos até efetivamente campanhas, até efetivamente ações organizadas e cronometradas com gatilhos que disparam outros gatilhos que vão gerar uma ação no final de forma automatizada. Então, o mundo de cobranças e contas a receber não pode ficar para trás nisso, né? E a gente sabe que essa é uma dor, mas é super importante a gente ter esse olhar atento quando a gente olha para os dois universos e principalmente busca cruzar todas as ações que a gente olha quando a gente fala de universo de cobrança junto a conceitos de marketing, tá? Aí aqui também um pouquinho mais do que a gente falou, né? Análise de dados e métricas. Hoje é super importante ter esses conceitos para poder entender essas taxas de recuperação, taxa de resposta, daquelas pessoas que você cobrou, quem respondeu, quem não. A gente via no passado, e aqui sem fazer nenhuma analogia ou crítica, mas a gente tinha muita programação em massa, né? Então, quantos aqui de nós talvez já não recebemos uma mensagem de cobrança aleatória da mesma forma e sem nem mesmo depois saber se eu respondi sim ou não? Então, as empresas ficavam muito perdidas ainda nesse ponto também. Então, por isso a importância de ter realmente todos esses dados para que a gente possa acompanhar essas campanhas, a satisfação do cliente também e a própria fidelização, o acompanhamento dos nossos clientes, tá? E dos nossos parceiros, né? Que também são são os parceiros que vão colocar esse dinheiro dentro do nosso caixa de uma forma geral. Boa. E aí, por isso que aqui eu trouxe também um pouquinho desse exemplo, né? Desse dashboard, que é o dashboard da Nelfin, basicamente, do CRM, onde você consegue utilizar e entender exatamente todos os tipos de perfil de clientes que você tem, quem paga em dia, quem não paga em dia, quais são aqueles que mais atrasam, os de maior valor, os de menor valor. Então, Nelfin hoje é única quando a gente fala disso, por isso que eu não tive como não trazer aqui essa ilustração, porque é a partir de uma base de dados como essa que você vai conseguir entender, organizar suas automações, entender o seu CRM e principalmente olhar esses dados e métricas para que você possa tomar as decisões, como a gente falou, estratégicas, desde a comunicação até a segmentação dos clientes, que foi o que a gente viu lá em cima. E aí, para fechar aqui um pouquinho da conclusão e dos módulos, desse módulo 5, né, e deixando algumas dicas também, acho que não tem muito segredo, mas o que a gente já falou, e que é super importante a gente olhar para como a gente vai aplicar todos esses conceitos de marketing e a importância de aplicar realmente todos esses conceitos no universo da cobrança para você que é um profissional de cobrança, para você que está hoje atuando nessa área ou olhando por contas a receber. Então, super importante não esquecer que existem muitas correlações, né, e
basicamente, é importante a gente trabalhar assim em paralelo, então não pode ser só algo, entendi, vou aplicar agora, não, tem que ser parte do dia a dia, no universo da cobrança, a aplicação dos conceitos de marketing. Também essa questão da segmentação e da personalização na cobrança é super importante, que é hoje super aplicado também em marketing, a gente deve desdobrar para o universo de cobranças, dessa comunicação estratégica como um marketing efetivo realmente, que pode gerar bons frutos, que é em cada touch point, ter a melhor comunicação, gerando essa fidelização, possíveis indicações. Então, a comunicação na cobrança, utilizando o marketing, é sim super importante, como a gente falou. E também não podia deixar de frisar esse último módulo que a gente falou sobre as tecnologias e ferramentas que você pode e deve sim utilizar para poder alavancar. E se você quiser realmente alavancar os resultados e você realmente quiser ter êxito e ter uma inadimplência menor, ter uma saúde de caixa melhor e principalmente uma proximidade maior com todos os seus credores e de todas as pessoas a qual vocês esperam recebimento. Então, todas as empresas quais vocês esperam recebimento. Então, todos esses conceitos são importantes para essa saúde do negócio de uma forma geral. E aí, se você não poderia deixar de fazer aqui uma breve propaganda, claro que se a gente entende, é por isso que a Neofin surgiu, né? O nosso objetivo realmente é simplificar todos esses processos de cobranças, organizar tudo isso, esse fluxo de caixas, com o nosso software de inteligência de cobranças. Então, a ideia é que o que você possa economizar, que o seu time possa realmente economizar mais horas do dia a dia, dar atenção para o que é necessário, às vezes para um fluxo de caixa ou para uma oportunidade que você tem melhor de investir o seu dinheiro e obter mais retorno, acompanhamento de tudo isso e da redução dos finais de inadimplência com as nossas regras inteligentes e os nossos softwares de cobrança, como a gente falou. Então, não deixe de conhecer também a Neofin e, claro, que tudo isso é conectado ao seu RP de forma fácil, então fica aqui o convite para vocês. Certo? Então, acho que é isso por hoje. Qualquer dúvida, eu fico aqui à disposição. Espero que esse conteúdo seja útil para você. Dúvidas, fique à vontade para entrar em contato, me enviar um e-mail. Claro que eu tentei aqui ser o mais breve, o mais rápido possível e trazer correlações mais simples, mas acho que o objetivo é o crescimento e é isso. Agradeço e até mais.